culto aqui. No sábado, a Emily Wheeler, na quarta, a Emily Wheeler estará iniciando a célula deles também, né? Inclusive, eu quero chamar eles aqui. Vem aqui, nós vamos estar ungindo vocês. Vem aqui, amor. E aí, também enviando eles, né, para esse novo tempo. Pode vir aqui. Se você pudesse colocar de pé só um pouquinho. Vamos orar por eles, porque nós sabemos que fazer a obra de Deus é uma guerra, não é? É uma guerra que ela é travada todos os dias. E para isso nós precisamos da presença de Deus, da unção de Deus, para que isso possa acontecer, né? E eu sei que Deus já capacitou vocês de tudo que vocês precisam, porque é aquele que nos chama é aquele que nos capacita, né? Então, se vocês se colocarem à disposição, com certeza Deus vai fazer a vontade dele. Mas vamos orar, amém? Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento a Ti o William, a Emily, e peço a Ti, Senhor, reveste eles de unção, de ousadia, de coragem, Senhor. Deus, que os Teus filhos possam frutificar no sobrenatural, Senhor. Que eles possam, Senhor, ganhar almas para Ti, papai. Deus, abra os céus ali na casa deles, Senhor. Traga pessoas dos 4 cantos de Rondonópolis, Senhor, para esta célula. E que essa célula, Senhor, realmente possa estar sendo, Senhor, um ambiente de curas, libertações, salvação, transformação, Senhor. Que o Senhor possa ter total liberdade ali na célula, Senhor, deles. Deus, capacita os Teus filhos, Senhor, completamente. Dê coragem, dê muita ousadia, Senhor. Não deixe, Senhor, que o diabo venha atrapalhá-los, que o diabo venha, Senhor, pará-los, Senhor. Mas nós agora, Senhor, no poder que há no nome de Jesus, já quebramos toda a força do inferno, toda força maldita, toda palavra maldita, todo levantar de Satanás que queira atrapalhá-los, que queira prendê-los, que queira amarrá-los, que queira desanimá-los. Nós anulamos, nós cancelamos agora, mas profetizamos toda sorte de bênçãos para eles. Frutificação, multiplicação, declaramos que eles são pai e mãe de multidões, pai e mãe de multidões, uma multidão de senhores, senhoras, de jovens, crianças, e dali sairá muitos líderes de células, em nome de Jesus. Dali sairá homens e mulheres transformados para a glória do Teu nome, Deus. E em nome de Jesus nós enviamos os Teus filhos, Senhor, para esta grande obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém? Amém, queridos? Daqui a uns dias eu quero te enviar também. Amém? Nós estamos no caminho certo, não é? Nós estamos fazendo escola de líderes e a ideia do Senhor é ir e fazer discípulos, né? Discípulo é multiplicador de ideias, né? E essa é a ideia maior do Senhor. Deus, Ele conta com você para este tempo aí. Então, quarta-feira terá a célula na casa da Emily, do William, né? Por enquanto teremos o culto de terça-feira, né? Mas logo também estaremos abrindo uma outra célula, né? Provavelmente na casa dos irmãos Wellington ali e a Daniela, tá? Nós estamos esperando ali Pedra Preta definir. Provavelmente vai acontecer que nós vamos poder ter um dia fixo ali, né? Por conta de algumas mudanças lá. E aí vai dar para a gente definir algo melhor. Amém? E então, este mês aí tem a rede de casais foi uma bênção, amém? Né? Ontem, a rede de mulheres não será diferente. E nós teremos no dia 25 também a nossa festa culto do amigo, não é? Não vem me confundir. Festa do milho é dia 25 de abril. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Mas agora eu acredito que é dia 25 também.
29 teremos o nosso culto do amigo aqui, o primeiro culto do amigo do ano. Nós estamos em um tempo de ganhar, não é? De colher. O tempo do começo é ganhar. Depois a gente vai consolidando, depois nós vamos discipulando e depois nós vamos enviando, amém? É assim que funciona a obra do Senhor. E esta semana, queridos, nós estaremos orando aqui na igreja das 5 da manhã e às 6 e também das 18 às 19 horas aqui, com o objetivo de que Deus possa salvar, tocar corações na rede de mulheres especialmente. E oramos por todos os sentidos, mas especialmente pela rede de mulheres. Amém? Quem achou aí Romanos capítulo 11, no verso 16? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Paulo está usando aqui uma referência de números, onde eles ofereciam ali as suas primícias da primeira massa ao Senhor, e ele está falando, olha, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Isso ele fala de uma honra a Deus, onde você honra o Deus que merece o seu melhor, o primeiro, e quando você faz isso, a consequência é que tudo daí para frente vai ser consagrado, vai ser santificado. É como se Deus estivesse dizendo assim para você e para mim, olha, me coloque em primeiro lugar, me honre, sabe? Me priorize, porque o resto deixa comigo. Deixa comigo. Esta é a ideia do Senhor. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre honra devida ao Senhor. Provérbios capítulo 3, no versículo 9, Provérbios 3, 9 e o 10, diz assim, honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Observe que o escritor de Provérbios diz, olha, honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Ou seja, Deus espera que você o honre, Deus espera que nós venhamos honrá-lo. E a honra é com o primeiro, como primícia. Quando você acorda, você já tem que lembrar de Deus. E daí em diante, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque todo aquele que aprende, coloca no coração, olha, eu vou honrar a Deus em primeiro lugar, independente de qualquer situação ou circunstância, eu vou honrar a Deus sempre. Eu vou honrar, não só com recursos financeiros, mas com todos os recursos que eu tenho, com o meu intelecto, com a minha vida, com o meu corpo, com o meu caráter, de todas as maneiras eu vou honrar o Senhor. Isso é primordial na minha vida, eu vou honrá-lo em todos os lugares. Isso tem que ser uma coisa muito forte dentro de mim. E quando eu faço isso, ele diz, olha, fique tranquilo, porque se você fizer isso, você vai ver que nada vai faltar e nada vai estar quebrado na tua vida. Você terá os teus celeiros cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Todo aquele que tem esse sentimento e anda nele, sentimento de honra ao Senhor, ele vê Deus trabalhando na vida dele. Há um cuidado de Deus para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. É como se você estivesse falando para Deus, para Satanás, para o mundo, olha, quem é o dono da minha vida? Quem é o Senhor da minha vida? Quem é aquele que cuida das minhas finanças? Aquele que cuida da minha saúde? Aquele que cuida da minha família? Aquele que cuida de todo o meu ser, de todos os meus planos? É Deus. Quando você honra Ele, você está dizendo para Deus, para Satanás, para o mundo, para tudo que está vendo a tua honra.
e consequentemente você vê Deus dando um retorno na tua vida, como se Ele estivesse dizendo bem assim: filho, você não vai se arrepender, se você confia em mim, fica tranquilo, porque eu cuido de você, eu cuido das tuas finanças, do teu celeiro, e eu cuido para que você possa transbordar de bênçãos. Então vale a pena nós confiarmos no Senhor. Eclesiastes capítulo 12, no versículo 1, Eclesiastes 12, 1, diz bem assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Olha o que a Bíblia diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, nos dias do seu vigor, nos dias que você tem ânimo, que você tem força. É o que a Bíblia está dizendo, ó, pegue o melhor da tua vida, pegue o melhor da tua vida e ofereça a mim. E não faça diferente. Eu vou viver a minha vida, vou curtir bastante, e quando eu estiver velhinho, estiver cansado, aí eu vou dizer: não, agora é hora de servir a Deus. É o que a Bíblia está condenando. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: eu que digo, não tenho satisfação neles. Então eu não tenho satisfação nos meus dias, porque agora estou velho, cansado, não tenho muita coisa para oferecer, então eu vou oferecer para quem? Para Deus. O pior para Deus? O pior para Deus? Não, o melhor é para o nosso Deus, meu irmão. O melhor é para o nosso Deus. Eu me lembro sempre, quando eu estou falando de honra, eu me lembro sempre de quem eu era antes de conhecer o Senhor. Sabe, eu tinha muito gás para encher o meu passatinho velho lá, de pessoas, de homens, e falávamos assim: olha, vamos sair, vamos para a lanchonete. Amanhecemos o dia na rua, sabe, tomando. Às vezes os amigos falavam assim: não, eu não tenho condições. E eu falava muitas vezes: não, eu vou passar aí, a gente se vira e vamos para a lanchonete, vamos para os bares. E aí eu me lembro que um dia eu enchi o Passat com 8 pessoas. Mas vamos levar todo mundo. E aí nós nos convertemos, mudamos a nossa vida e ficamos tímidos. Agora, não, eu vou devagar, eu vou devagarzinho, eu vou me entregar para o Senhor, mas vou me entregar em partes, aos poucos. Não, Deus quer que você tenha muito gás e ofereça muito deste gás para Ele. Sabe, a força que você tinha lá fora para levar as pessoas para o mundão, para a bagunça, é a mesma força, ou melhor agora, para Deus. Eu tenho que me esforçar, pagar o preço necessário para trazer pessoas para o Senhor agora. Eu tenho que continuar tendo esse gás, meu irmão, porque Satanás me usava quando eu estava lá fora, eu tinha gás para ser usado por ele, um canal de Satanás. Agora eu tenho que ser um canal de Deus e oferecer o meu melhor para Deus. Nós temos que ter este gás. Não podemos ser tímidos, dizermos bem assim: não, eu vou devagar, sabe? Não, que devagar o quê? Eu vou mergulhar e vou me entregar por completo ao Senhor. Eu não vou entregar só a juventude, eu vou entregar todo o meu ser ao Senhor. Não vou deixar o pior para o meu Deus. Quando der eu faço, quando der eu vou. Não, eu vou oferecer, eu vou cansado, eu vou desanimado, mas eu vou feliz, eu vou alegre e vou de qualquer jeito, porque estou fazendo para o meu Senhor. Amém? Malaquias capítulo 1, no verso 6. Malaquias 1, 6. Diz bem assim: o filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve?
Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda assim perguntam: de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Verso 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Não, isso não é algo mal? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tente oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ei, olha o que Deus está dizendo. Vocês estão trazendo o pior para mim, oferecendo sacrifícios do pior que tem. Você tem um animal lá, porque no Antigo Testamento oferecia, né, animais como sacrifício. Você tem um animal lá, cego, manco, o piorzinho lá que você descartou, traga para mim. E quando chega aqui, o sacerdote fala: não, tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum, pode oferecer o pior para Deus. E aí Deus vem, se manifesta através de Malaquias e diz: quem vocês acham que eu sou? Vocês honram mais pessoas, honram o governador, você não tem coragem de oferecer um sacrifício desse para o governador, mas tem coragem de oferecer para mim. E aí Deus diz: se eu sou pai, aonde está minha honra? Se eu sou pai, aonde está minha honra? Meu irmão, nós temos um pai. Você tem um pai. E o seu pai, ele espera que você o honre. Nós precisamos honrá-lo e oferecer o nosso melhor. Meu irmão, se você não oferecer o seu melhor para Deus, dar o seu pior para Deus, isso não agrada ao coração do Senhor. Não aceite esta palavra assim: olha, não, eu só tenho isso mesmo e é o pior que eu tenho, Deus entende. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Você pode oferecer o teu melhor para Deus. Quando você entender quem é Deus, e Deus que é o teu Pai, e que Ele não está pedindo algo a você para que você perca, mas para que você entenda que tudo que você tem, tudo que você é, todo o seu ser, e tudo que você será, vem dEle. Vem dEle. É por isso que João diz em João capítulo 3, versículo 27, olha, tudo, olha só, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Tudo que nós recebemos foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Todas as coisas boas que você recebeu, foi Deus quem deu. O teu trabalho, a tua saúde, o teu intelecto, todo o teu ser. Nós precisamos ter esse entendimento. Portanto, Deus diz: olha, eu quero honra. Me honrem, me ofereça o melhor. Me ofereça o teu melhor. E quando nós temos esse entendimento de oferecermos o melhor para Deus, meu irmão, este é o verdadeiro culto dos filhos de Deus. O verdadeiro culto do Filho de Deus. Fique com raiva de você quando você acordar um dia e não conseguir parar nem um pouquinho para oferecer algo para Deus. E quando você estiver muito apurado nesse dia, sabe, lute com você mesmo e diga: Deus, é na caminhada agora, papai, é na direção do meu serviço, acordei atrasado, papai, mas nesse dia, me ajude, eu quero honrá-lo aqui na rua, eu quero honrá-lo no trânsito, eu quero honrá-lo no trabalho, eu quero honrá-lo onde for, papai, eu não consegui ir lá nos primeiros minutos que eu acordei, mas eu quero continuar aqui, Senhor, eu quero honrá-lo em todo o meu dia. Nós precisamos ter este sentimento de oferecermos o melhor para Ele. Meu irmão,
Como as pessoas têm, sabe, facilidade para honrar tantas outras coisas, mas quando se trata de honrarmos a Deus, há, sabe, uma barreira, há uma dificuldade. Mas nós temos que ter aquele sentimento: peraí, eu vou para o culto hoje, então eu vou caçar minha melhor roupa, vou oferecer o meu melhor para Deus, eu vou para o culto lá, eu vou entregar tudo que eu tenho para Deus. É isso o sentimento dos filhos de Deus. Ah, eu vou para o culto hoje para quê? Não, eu vou para o culto hoje porque eu quero receber. Eu quero de Deus, eu quero de Deus. Meu irmão, isso não é errado. Isso não é errado. Mas você não pode vir com essa intenção somente de receber. Você tem que vir com a intenção: eu vou com a intenção de oferecer o meu melhor para Deus. Meu melhor culto é para Deus. Minha melhor oferta é para Deus. Tudo, todo o meu ser é para Deus. As pessoas, hoje em dia, elas dão migalhas para Deus. Migalhas. Pessoas que não conhecem a Deus, não querem honrar a Deus. Por exemplo, se você vou fazer uma conferência 3 dias, só aqueles que sabem honrar estarão lá os 3 dias. Mas aquele que não sabe honrar, ele vai um dia, escolhe aquele dia, sabe que não vai dar trabalho, não tem nenhum sacrifício para ele, eu vou lá aquele dia. Mas quem sabe honrar, ele vem na rede de casais e também vem no culto de domingo, e nada impede ele de vir. Quem sabe honrar, honra. E não é porque a pessoa tem mais oportunidade, é porque a pessoa tem mais disposição. Não. Todos nós temos desafios, todos nós nos cansamos, todos nós temos dificuldades, mas nós decidimos que vamos honrar e iremos honrar o nosso Senhor. Amém? Então diga assim comigo: meu melhor é para o meu Deus. Uau, glória a Deus. Gênesis capítulo 4, no versículo 1. Gênesis 4, 1. Estou um pouco gripado hoje, queridos. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Verso 2. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Verso 7. Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Queridos, observa só as primeiras ofertas no mundo. Adão e Eva têm relações, nasce Caim. Caim se torna um agricultor. Depois nasce Abel. Abel também se torna um pastor de ovelhas. E Caim, ele faz as suas plantações, planta lá, ele colhe, faz toda a colheita. E depois que faz todas as colheitas, ele separa uma quantidade para ele se alimentar, provavelmente, uma quantidade para pagar as contas dele, os débitos dele. Não sei nem que débitos tinha naquele tempo, como era. Mas ele ia resolver seus problemas, né? Ah, fiz a colheita, agora eu vou resolver meus problemas aqui, pagar minhas contas. E aí, eu tenho que também dar uma oferta para o Senhor. Então ele vai lá, depois que resolve tudo, ele pega uma oferta e leva ao Senhor. Ele deixou Deus em último lugar. Por sua vez, Abel
Pega as primeiras crias do seu rebanho. Primeiras. Abel tinha sonhos? Sim. Tinha projetos? Sim. Mas ele disse: não, antes de qualquer coisa, o melhor é para o meu Deus. O primeiro é para Deus. E ainda assim, Senhor, as partes gordas, o melhor do meu rebanho é para o Senhor. É para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agrada de Abel e da sua oferta. De Abel e da sua oferta, meu irmão. Deus está vendo tudo que você está fazendo. E se você estiver oferecendo o teu melhor para Deus, fica tranquilo, porque Deus está se agradando de você e da tua oferta. Deus está se agradando de você e da tua oferta, e você verá o que Deus vai fazer. Mas ele não aceitou o Caim nem a oferta dele. Poxa, Deus não aceita a oferta, pastor? Deus não aceita o pior, meu irmão. O pior eu dou para mim mesmo. Nem para as pessoas merece o pior. O pior eu dou para mim mesmo, então. Mas não dou para ninguém. Não dou para ninguém. Quanto mais para Deus. Ah, Caim, lembrei de Deus, agora vou lá oferecer o meu pior para ele. Aí Deus diz assim: Caim, pega o teu pior e leva para a tua casa. Eu não quero, eu não aceito você nem a tua oferta. E aí, Caim fica irado. Porque, meu irmão, toda pessoa que não quer mudar, na hora da disciplina, da repreensão, ele fica todo chateadinho, todo revoltadinho, ele se ira e não entende que Deus está disciplinando, ensinando para o próprio bem da pessoa. Amém? Tudo aquilo que Deus está me corrigindo, tudo aquilo que Deus está corrigindo você, é para o teu próprio bem. É para o teu próprio bem. Mas Caim não entendeu, ele ficou irado. Como se estivesse dizendo assim: Deus, o Senhor está errado. O Senhor é obrigado a aceitar o meu pior. Só porque Abel ofereceu o melhor, o Senhor não vai aceitar o meu pior? E ele ficou irado e ele vai e mata o irmão. Meu irmão, não deixe que Satanás tome a tua mente e o teu coração, que você fique com um sentimento de inveja, sabe? E começa a travar a tua vida, porque todo sentimento de inveja trava a vida das pessoas. Porque assim, olha, nos próximos 6 meses, nos próximos anos, você que está honrando a Deus, você que está oferecendo o teu melhor para Deus, pode ter certeza de uma coisa: você vai viver o extraordinário de Deus, você vai viver as maravilhas de Deus, coisas tremendas vão acontecer na tua vida. Mas as pessoas que estão observando você e não estão ofertando aquilo que você está ofertando, não está sacrificando aquilo que você está sacrificando, elas vão querer apontar para você, vão ter inveja de você, vão querer julgar você e até te matar. São pessoas rancorosas, pessoas más, que não sabem honrar, portanto não tem recompensa, não tem crescimento, não tem bênçãos. E aí, meu irmão, colocam culpa na circunstância, em pessoas, em toda a sua volta, mas eles nunca estão errados. Mas aquele que honra, ele tem a proteção de Deus. Ele tem a proteção de Deus. Deus está te guardando, meu irmão. Deus está te guardando. Pastor, mas ele matou Abel. Abel não foi protegido? Abel foi, meu irmão. Abel foi para o melhor lugar do mundo. Porque crente, até quando morre, ele ganha. Crente, na verdade, nunca vai morrer, não é verdade? A proposta para o crente é: eu vim para que você tenha vida e vida eterna, meu irmão. O Senhor tem vida eterna para você. Mas Caim e Abel tiveram esses sentimentos aí, né? Um quis honrar com o seu melhor e o outro não. Mas nós honramos a Deus também honrando pessoas. Eu honro a Deus também honrando pessoas. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, no verso 18.
Olha só, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como convém a quem está no. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, você troca o escravo aqui por colega de trabalho, teu funcionário, né? Pessoas que estão debaixo de você. Você troca isso porque hoje não tem escravo, não é? Pessoas que estão ali em volta de você. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, os teus patrões, não é? Não somente para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, olha só, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o. Não para os homens. Mas ele está mandando fazer para os homens? Mulher, marido, filhos, pais para filhos e para patrões, senhores, pessoas. Então ele está falando aqui, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração para pessoas, mas como se fossem para o Senhor. Amém? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês. O que a Bíblia está dizendo? Que quando eu sirvo a minha esposa, eu sirvo ao Senhor. Quando a minha esposa me serve, ela serve ao Senhor. Quando eu sirvo as minhas filhas, eu sirvo ao Senhor. Quando as minhas filhas me servem, ela serve ao Senhor. Quando eu sirvo os meus patrões, mesmo quando eles não estão observando, quando eu honro, eu sirvo ao Senhor. Amém? Então eu honro a Deus também, honrando a pessoas. Quando você honra pessoas, quando você respeita pessoas, você honra a Deus. Amém, queridos? Então o teu culto é diário diante de pessoas. Eu tenho que vir para o culto adorar a Deus, pastor? Tem que vir sim, meu irmão. Tenho que ir para a célula adorar a Deus? Tem que ir sim. Mas no teu dia a dia, meu irmão, a maneira como você respeita e honra os teus líderes, os teus patrões, estará dizendo se você honra a Deus. Se você abre a tua boca para falar mal dos teus patrões, mesmo que eles são pessoas erradas, você está desonrando a Deus. Se eles pedirem para você fazer algo que quebra um princípio bíblico, não faça, tá? Mas do contrário, no teu serviço ali, o que é devido, você tem que fazer. Você tem que fazer. Se você não estiver gostando, peça para sair. Mas não, meu irmão, entenda isso, porque esse princípio ele te protege. Amém? Ele te protege. Se você tiver sentimento, Deus abre portas para você. Se eles forem justos, Deus vai te dar um patrão justo. Amém? Se você honra a tua casa, a tua família, os teus filhos, os filhos honram os pais, o casal honra um ao outro, meu irmão, a casa é uma bênção. A casa é uma bênção. Então, quando nós temos esse sentimento, que eu honro a Deus honrando a pessoas, eu vou viver, sabe, frutificando, e prosperarei em tudo que eu for fazer, porque eu vou servir, eu sirvo ao mendigo, eu sirvo ao empresário, eu sirvo a todas as pessoas, e com esse sentimento de servir, de honrar, de respeitar, eu honro ao meu Deus. Você já percebeu que quando você trata alguém mal, aquele momento assim que você está de cabeça quente, você acabou se estourando e trata alguém mal, na hora o Espírito Santo deixa o teu coraçãozinho triste? Você fica mal, meu irmão. Você fica mal. É complicado esse tipo de coisa. Meu irmão, essa semana mesmo, eu aqui,
Vou confessar um pecado para você agora, ao vivo, para você entender que nós estamos em um processo, não é? De santificação, um processo de honra. O caminhão da empresa tombou e eu fui para lá na terça-feira. Na quarta-feira foi chegar o pessoal da seguradora para tirar a carga de soja do caminhão, o caminhão tombado, e nós lá. E aí, nós dependemos desse pessoal tirar a carga de soja para outro pessoal vir destombar o caminhão. E o pessoal que foi, meu irmão, foi dois senhores já bem de idade, um menino de 16 anos e um outro rapaz que não tinha experiência de trabalhar. Eles estavam trabalhando bem lentamente. E eu precisava desenrolar, porque eu estou ali desde terça. Chegou na quarta e não estava resolvendo nada. E eu peguei e falei, não, agora eu vou ajudar vocês. E entrei dentro daquela carreta, meu irmão, comecei a bater rodo e comecei a pegar uma pá e jogava soja para lá, soja para cá. E aí comecei a tirar de dentro da carreta e comecei a mandar meio para fora ali. Por quê? Porque o patrão deles, em um certo momento, saiu, ficou mais de horas fora. Eles sentaram e pararam. E quando o patrão deles chegou de volta, falou: olha, porque não, vocês têm que começar daqui para lá para tirar a soja, depois tirar de dentro lá. E aí eu falei, meu irmão, vou falar um negócio para você, cara. Estou dependendo disso aqui. Isso eu já estava estourando. Eu estou dependendo de vocês liberar isso aqui para me chamar o guincho, cara. Você saiu aqui, ficou mais de horas fora. Eu falei na cara de todo mundo. Os seus funcionários ficaram em mais de horas sentados sem fazer nada. E eu dependo disso aqui para sair. E aí ficou um clima chato, sabe? Eu estava certo, mas eu poderia ter deixado passar. Poderia ter deixado passar. Depois eu fiquei assim, aí meio triste com aquela coisa toda. E depois voltei lá, continuei ajudando eles e eles entenderam tudo e aí me ajudaram. E rapidão nós limpamos a carreta. Eu só sei que eu cheguei em casa na sexta-feira, tá? Para você entender a paciência que eu tive que ter ainda em tudo isso. Tive que sair de casa na terça-feira. Mas, em algum momento, a gente, sabe, se estressa. Acaba se estressando. Não deveríamos, mas nós acabamos. E com isso dá uma tristeza, não é verdade? Poxa, por que eu fui fazer isso, não é? Poderia ter relevado algumas coisas. Mas isso acontece. E esse sentimento aí é para nós entendermos que nós honramos a Deus respeitando e honrando pessoas. Amém? Temos que ter misericórdia também, meu irmão. Tem colegas de trabalho seu que vai te passar muita raiva. E eu não estou profetizando, estou dizendo que é uma realidade que acontece na vida de todo mundo. Os teus colaboradores, pessoas, elas vão sim em algum momento, sabe, tirar você do sério, tirar você do eixo, mas que o Espírito Santo possa te dar força para você ter paciência, para você passar por cima de muitas coisas e com isso você estará honrando a Deus. E tudo isso o céu vai se abrir, meu irmão, com isso até o teu salário aumenta. Com isso, sabe o que acontece? Você até ganha pessoas para Jesus lá. Amém? E é assim que acontece. Então a honra, sabe, acontece também quando honramos pessoas, mas a honra também exige sacrifícios. E um dos sacrifícios é você engolir alguns sapos algumas vezes, não é verdade? Mas vamos lá, 2 Samuel capítulo 24. 2 Samuel capítulo 24, no verso 18. Verso 18 diz bem assim: Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vai, edifique um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse: Por que o meu senhor e rei veio a este teu servo? Davi respondeu:
para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto. O debulhador eu julgo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso dou a ti. Ele acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, 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 não. Faço questão de pagar o preço justo. Por quê? Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de... Meu irmão, vou continuar lendo aqui. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Meu irmão, quando Davi se dispôs, o profeta vem e fala: olha, você vai precisar edificar um altar ao Senhor e oferecer holocaustos a ele. Ele tinha que comprar e oferecer holocaustos. Quando ele vai até Araúna, esse homem fala assim: Deus é com você, Davi. Eu te dou a terra, eu te dou os animais, te dou a lenha, de graça. Que Deus te abençoe. Meu irmão, se Davi não tem o entendimento da honra, sabe, do sacrifício, ele poderia dizer assim: olha, Deus está nesse negócio. Eu me dispus a fazer, e aí, olha só, Deus já tocou no coração deste homem, ele me deu a terra, ele me deu os animais, ele me deu a lenha, me deu tudo, eu vou descansar. Eu vou armar uma rede aqui e ficar olhando. Você também não quer colocar fogo, não, Araúna? Ele: não, está errado. Está errado. Eu tenho que pagar o preço devido. Eu tenho que pagar o preço devido. Meu irmão, honrar exige sacrifício. Não pense que honrar é fácil. Sempre haverá um sacrifício. Se você não entender que haverá um sacrifício, não vai conseguir honrar. Não vai conseguir. Todo aquele que honra, ele tem esse entendimento: eu vou honrar, mas eu sei que não é fácil, tem as suas dificuldades, tem as suas barreiras, tem, sempre vai ter, mas nós vamos honrar independente de qualquer coisa. É o que Davi diz: não, eu vou honrar a Deus, eu vou pagar o preço necessário aqui, e Deus vai me responder. Meu irmão, pague o preço necessário que Deus estiver pedindo para você, e você vai ver que Deus vai te responder. Porque às vezes Deus pede algo para mim, e para você pede algo diferente. Talvez Deus pede para mim fazer um jejum de um dia, e talvez para você ele pede 3 dias. Porque para você ele vai pedir mais, para mim ele pede menos. É assim que funciona. Mas é assim. Falar em jejum, meu querido, essa semana também, de segunda a sexta, nós teremos a oração e também vamos tirar, se você quiser nos acompanhar, nós vamos tirar a janta, tá? Nós vamos tomar café da manhã e vamos almoçar um jejum bem light mesmo, bem tranquilo. Nós vamos tirar a janta essa semana, tá? Segunda a sexta, em prol da Rede de Mulheres. Se você quiser nos acompanhar, será bem-vindo. Bem? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto com o entendimento de vocês. Paulo está dizendo aos romanos, aos discípulos dele: irmãos, se ofereçam a Deus o corpo de vocês como sacrifício vivo. Sabe, pague o preço necessário para honrar a Deus, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Independente de onde você esteja, o que você esteja passando, honre a Deus, honre pessoas, pague o preço necessário. E aí na sequência ele diz: olha, não se amolde aos padrões desse mundo,
Quando ele fala não se amolde aos padrões desse mundo, já é um sacrifício. Porque, sinceramente, é muito difícil nós não nos amoldarmos aos padrões deste mundo. Não é verdade? É muito difícil, meu irmão. O mundo quer nos engolir. Você andar na contramão do mundo é um sacrifício. É um sacrifício. Mas os filhos de Deus que entendem que para honrar a Deus precisa se sacrificar, eles andam nesta contramão do mundo. E Deus tem uma honra para você. Porque é o mesmo Deus que diz, olha, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, Deus é bom. Deus ele quer ser experimentado. Mas só experimenta Deus quem honra, quem paga o preço necessário. Eu profetizo que você este ano, você vai tocar em Deus. Você vai ver Deus se manifestando na tua casa, na tua vida. Você vai ver portas se abrindo. Você vai ver o sobrenatural acontecendo na tua vida. Este ano Deus vai nos curar, vai nos libertar para nós pagarmos preços, sabe? Não preço para salvação, mas preço de santificação, preço para honrarmos, e nós veremos um Deus que é palpável, meu irmão. Isso é muito bom. Eu estava falando hoje para minha esposa, que aqui pela manhã, hoje aqui de manhã, na escola de líderes, eu não falei nada para ninguém, mas meu irmão, eu estava aqui ministrando a escola de líderes, todo momento, meu irmão, o Espírito Santo estava me tomando de tal maneira que até onde não tem cabelo estava arrepiando. Algo tremendo, tremendo, eu sentindo aquela presença, aquela coisa gostosa ali. Eu não sei se vocês estavam sentindo também, mas algo tremendo, Deus ali me enchendo. Meu irmão, é muito bom isso, é muito bom isso. Isso é muito bom, mas há um preço a nós pagarmos, há um preço. Não existe nada melhor do que você provar de Deus. Experimente de Deus. Amém? E aí, para concluir, para que nós possamos ter um entendimento certo sobre honra, eu quero ler com vocês Atos capítulo 3, do verso 1 a seguir. Minha voz está daquele jeito hoje, hein? Queridos. Atos capítulo 3, no versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olhe para. Ele estava falando, olhe para nós. Na sequência, o homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para... Como
se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Pela fé no nome de Jesus, que é o versículo 16, tá? Pela fé no nome de Jesus é que o mesmo nome fortaleceu este homem